fazendo cursos, se adaptando para o mercado de trabalho. Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Boa, final de semana. Você tá doido? Vai ter muita cachaçada, cara. Nós temos que convidar o outro. Então você tem que falar, você tem que falar. Não, sem comparação. Você tá doido? Você tá demais. Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? As pessoas da comunidade, o trabalho da juventude. Não, verdade, bem boa legal. ideia, a gente podia fazer mesmo. E o dia da sua tarefa, que a gente estava planejando isso? É verdade. Sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Bom, a gente estava conversando um pouco sobre os trabalhos da juventude. Como está o grupo de jovens da comunidade? Bastante pessoas estão participando do grupo, tem bastante gente animada para participar. Tá legal. A gente está procurando mais alternativas para animar o grupo. Isso é muito bom. E vocês? O que estão conversando pelo caminho? Olá, amigo. Vejo que você está triste. Não fique assim. Deus está contigo. Afinal, nós vamos para o céu. Olha, todo esse negócio, essa panha de café, mas eu vou te falar uma coisa. Aqui, panha de café, você trabalha, não tem preço, quando vai secar não tem preço, vender lá, Olha, minha vida, eu sou desanimado, minha família não presta. Não sei não o que eu vou fazer o resto da minha vida ainda. Eu acho que eu estou desanimado na minha vida. Eu vou parar de viver aqui, eu vou morrer aqui mesmo. E aí, moço, tudo bom? E aí, tudo bom? Vi que tinha uma pessoa conversando com você aqui, quem era? Era a Verônica. O que é que ela queria com você? Eu passando por tribulação aqui, rapaz, vivendo difícil na minha vida, e ela querendo dar lição de moral aqui. Mas você conhece a vida dela assim, por acaso? Não, conheço não. Pois é. Faz um ano mais ou menos que ela perdeu os pais dela no acidente de carro. Mais ou menos 6 meses ela perdeu o marido com câncer. E o que resta dela, na vida dela, é uma filha que ela sustenta trabalhando de empregada doméstica para as pessoas. Sério? Aí, tipo, você aqui, pelo que eu vi, você reclamando da sua vida, né? Seu café não vai render, seu veneno não tem preço. E você vê a Verônica sempre sorrindo. Apesar que ela perdeu os pais, perdeu o marido, e ainda, com tudo isso ainda, ela trabalha aí sustentando a filha dela. Às vezes, a gente reclama tanto e não para agradecer a Deus, a gente acordar de manhã cedo e estar vivo, né? Poder respirar, ou chegar na hora do
seu prato de comida para comer. Isso se chama gratidão a Deus. A gente parar, acordar de manhã cedo e agradecer a Deus que a gente está vivo. Você não colheu o café assim, não, também não vai ser um ano melhor? Seria? Então pense nisso, cara. Dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então, Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Em meio ao mundo de hoje, com tanta informação, com tanta tecnologia, estamos sorridentes? E nós, nos dias de hoje, o que estamos conversando, do que achamos graça? Também choramos sobre o que nós estamos conversando e nos faz chorar diante das adversidades do mundo. Com a correria, com as pressas deste mundo, nos encontramos estressados. O que estamos conversando e por que estamos reagindo dessa forma? Estressados, revoltados. E por que dessa revolta? Então, Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Estamos sentados na mesa com celulares que fazem parte da nossa vida nesses dias de hoje. Estamos sentados na mesa, nos alimentando e ao mesmo tempo nos comunicando. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Nos comunicamos através da internet e nós, como igreja, o que estamos conversando em nossos grupos de JR, jovens da ISLD, o que vocês estão conversando? Nós sorrimos, choramos e nos revoltamos. Mas Deus deu inteligência para que o ser humano possa usufruir de toda a tecnologia também ao serviço da igreja. Não nos deixemos levar pelos vícios das máquinas, mas que saibamos aproveitar bem o chamado que Jesus nos dá. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? E assim, Jesus não deixa de convidar a nós para que possamos também pensar e conversar sobre as preocupações deste mundo. Passamos por um período de escassez de água,
o que estamos conversando sobre isso? Vivemos em uma época em que aplicamos excesso de agrotóxico em nossas terras, lavouras e rios. E sobre o que estamos conversando? Jesus nos convida. Em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus diz: sobre o que vocês estão conversando pelo caminho? Fui convidado para participar. Vou falar aqui no microfone? Não tão chique nosso grupo, hein? Tem até microfone. Quem ficou de fazer reunião hoje foi você, João? Não? A gente tinha combinado que cada reunião alguém ia fazer o estudo. Só que parece que tá faltando alguém, né? Tá. Quem é que tá faltando? Alguém lista? É. A menina. Eliana, isso. Eliana está faltando. Vocês já perceberam que ela há um bom tempo não está participando mais também? Eu. Não sei se ela está com problema de saúde ou. Ela está vindo aí, ó. Oi, Leão. Chega aqui, pessoal. Vou pegar aqui. O tema que a gente tinha combinado de estudar hoje é aquele texto de Jesus, o caminho de Emaús, né? Que Jesus chega e conversa com os amigos, os dois que iam caminhando. E tal se a gente, de repente, alguém fosse lá e tentasse conversar com ela e... tentar manter o diálogo, não ver o que está acontecendo, talvez a gente pode ajudar. Você se prontifica? Beleza, então. Vai lá e vê se de repente você consegue trazer lá para. Eles estão escondidos aqui, de repente vocês poderiam vir mais para frente. Mais aqui para frente, aqui. Chega mais para frente. Isso. Pode ser para dar ordem, porque chegou uma mensagem que eu tenho que sair só um minutinho, tá bom? E aí, Hannah? Você conseguiu conversar com ela? Não consegui, ela tá sozinha. Ela não quer bater, não quer conversar, não? Ixi. Mas alguém quer tentar? Vai lá, Elisa, vai lá, vê se você consegue. Elisa, teve sucesso? Coitada, menina, né? Até para eu poder participar da gincana de tarde, mas pelo jeito então não vai.
mas é difícil, né? A gente tá tentando ajudar, não estão? Mas é difícil quando a pessoa não quer ser ajudada, né? Mas o que vai dar uma tentativa, né? Alguém aí que... Você... Ô, vai lá. Oi, o que você menina tem agora? Quer sentar do seu lado aqui, vamos conversar. Diga pra mim o que você está sentindo, o que você não está se pegando no grupo mais, o que está acontecendo? Sentindo excluída do grupo. Mas por quê? Porque ninguém conversa com você mais. Todo mundo tem seu celular ali, cada um no Facebook, WhatsApp, quando quer conversar, chegar para conversar, eles estão lá. Seu mundinho deles, quando quer, deixam tudo lá. Tá, mas você não precisa se importar com isso. Para Deus isso não faz diferença. Vai na sua cabeça se querer se entregar para Deus e conversar com Deus, que Deus vai solucionar o seu problema. Isso não faz diferença. Vamos lá se juntar com a gente no grupo e tudo vai passar. Vamos? Vem, vamos comunicar com a gente. Gente, é procurar a felicidade em bens materiais. Essa folha representa a sua vida. Vamos dobrar. Isso representa uma pirâmide. E você está no topo desta pirâmide. Você está no topo dessa pirâmide do status, mas ainda não tem a felicidade. Então você se pergunta: o que eu posso fazer, adquirir para conquistar a felicidade? Então você procura uma família e uma casa. Constrói a casa linda dos seus sonhos, com as coisas mais bonitas. E agora você tem a casa e uma família. Você tem a casa, tem a sua família, mas ainda não está feliz. Então você tem um sonho desde criança de ter aquele carro que você sempre viu. Então você compra um carro. Você tem um carro, mas não tem a felicidade. Então você decide viajar, conhecer países, pessoas, culturas diferentes. Isso aqui representa um avião. Só que você está no topo do reconhecimento, você não adquiriu a felicidade. Você tem a casa dos seus sonhos, mas você também não tem a felicidade. Você adquire um carro que desde criança você queria ter, mas você também não adquire a felicidade. Aí você pensa: eu vou viajar, vou conhecer o mundo e eu vou conseguir ter a felicidade, né? Só que você ainda não consegue ter felicidade com tudo isso. Aí o que acontece? Você pega o seu papel e você rasga essa asa do seu avião, ela vai estar representando um símbolo agora. Esse símbolo aqui agora representa como uma faca, né? Uma faca acontece o quê? Machuca o coração seu, machuca o coração do próximo. Você não tem a felicidade no seu status, não tem na sua casa, você não continua tendo felicidade, o carro, a viagem de avião, né? Então você acaba indo para o lado da parte que machuca, né? Mas a verdadeira felicidade não é em coisas, mas sim em alguém, né? Que é também o que ela forma. A sua felicidade está em alguma pessoa,
e não em alguma coisa, está em uma pessoa que não é Jesus Cristo.